Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos para esta noite, meditarmos na palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, 15. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro? O sarmento que está entre as árvores do bosque. Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando ele inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles. Ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Vamos meditar aqui nesta noite sobre a videira de Deus, né? Eu queria pedir aos irmãos que atentassem para esta palavra, porque esta palavra ela tem um tom, quando nós lemos aqui, vemos um tom ameaçador nesta palavra. Mas nós vamos ver que ela também tem um tom profético, ela aponta para Cristo Jesus. E nós vamos meditar nisto aqui na palavra de Deus, para que nossa vida seja despertada, mas também edificada na presença do Senhor. Desde a antiguidade, Deus, quando escolheu o povo de Israel, Deus separou este povo para ser a sua representação diante das nações. Deus queria se revelar a um povo perdido no pecado. Quero que os irmãos percebam que a revelação de Deus ela só é possível se o próprio Deus se revelar. Porque a santidade de Deus ela não permite que o homem o conheça. Porque o homem vive em pecado. O homem nasceu em pecado. Nós fomos gerados no pecado. O único homem que foi criado sem pecado foi Adão. E quando ele pecou, ele colocou debaixo do pecado toda a raça humana e toda a natureza, da qual ele era representante. Nós estamos estudando isso aqui nas quartas-feiras, nossos estudos bíblicos, acerca da queda, acerca do pecado. Mas o único homem que nasceu sem pecado foi Cristo Jesus. Nós vamos ver isto a partir do próximo domingo. Nós vamos começar uma série de mensagens que se chama o Mistério da Piedade. E nós vamos pregar alguns sermões sobre o mistério da piedade, que começa com a encarnação de Cristo. Como o Verbo se fez carne, Deus se faz homem. De que maneira isso acontece? Então, o Senhor Deus, se Ele não se revelar para o homem jamais pode conhecê-lo. Por isso, como diz o presbítero Alex aqui no momento do ofertório, ele diz que o homem, o mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não é porque existe outros deuses, mas porque o homem, ele sempre inventa um Deus para estar diante de Deus. E o apóstolo Paulo, quando pregava na Grécia, em Atenas, ele disse para os gregos que os homens buscavam Deus tateando, apalpando, como se pudesse encontrá-lo na escuridão. De fato, o pecado escurece a mente do homem e o Deus deste século também cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não conheçam o Evangelho, o poder do Evangelho de Deus. Paulo diz isso em 2 Coríntios 4, verso 4. Mas, se Deus não se revelar, o homem, pela necessidade que ele tem de adorar, ele vai inventar alguma coisa para adorar. Ele vai adorar a criatura no lugar do Criador. Paulo fala isso em Romanos capítulo 1.
ele vai adorar pessoas que se destacam na sociedade, ele vai adorar a si mesmo, ele vai adorar o dinheiro, ele vai adorar a capacidade de administrar, de enriquecer, ele vai adorar um monte de coisas, adorar os astros celestes, mas não vai adorar o Criador, porque o Criador só pode ser adorado verdadeiramente quando ele se revela, quando ele se manifesta. Quando Jesus disse para a mulher samaritana, ele falou: vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Jesus está dizendo que Deus se revelou aos judeus, então os judeus eram uma nação privilegiada, porque Deus se revelou a eles, não é porque eles eram melhores do que os outros, mas porque Deus escolheu esta nação para se revelar. É isso que Jesus está dizendo para aquela mulher. Ninguém pode adorar verdadeiramente a Deus, ou em espírito e em verdade, como queiram, se Deus não se revelar para esta pessoa. Então, quando nós lemos esse texto de Ezequiel, nós nos lembramos de outros textos em que Deus compara o seu povo, como uma videira. A palavra de Deus diz aqui, por exemplo, no Salmo 80, a partir do verso 8, trouxeste uma videira do Egito. Poeticamente, o salmista Asaf, ele está falando que Israel era uma videira, que foi tirada do meio do Egito. E ele diz: expulsaste, ó Deus, as nações e plantaste a tua vinha. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes, encheu até. Os irmãos sabem, isso aqui está falando da terra prometida de Canaã. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Quando eles falam do mar, está falando do mar Mediterrâneo, e o rio até o rio Eufrates. Ou seja, os reinos de Israel, o reino de Israel se estendeu, como Deus prometeu a Abraão em Gênesis 15. Deus havia prometido que ele se estenderia desde o mar até o rio. Do grande mar até o grande rio, quer dizer, o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. E Deus cumpriu esta promessa em Salomão. Quando Salomão assumiu o reino de seu pai Davi, ele estendeu seu reino até estas cercanias, como diz a palavra do Senhor. E diz assim no verso 12: por que lhe derribaste as cercas, de sorte que vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Então, Israel foi colocado como uma videira, como aquela que produziria doces frutos para Deus. E em Isaías capítulo 5 nós também encontramos, o profeta ele diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito de sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou das pedras, plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, eu vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Os irmãos percebem que Israel não cumpriu com o propósito de Deus, que Deus havia estabelecido. Jeremias também fala no capítulo 2, a partir do versículo 20, no verso 21, ele diz assim: eu mesmo te plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, que é sabão, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Muito bem. Então, voltando aqui ao texto de Ezequiel, nós vamos perceber que Deus sempre comparou o povo de Israel como uma videira. Deus havia separado este povo como uma videira, por quê? Quero que os irmãos entendam a primeira razão pela qual Deus compara
o seu povo com uma videira. Deus compara o seu povo com uma videira, em primeiro lugar, porque da estaca da videira não se pode fazer nada, nada. Você não pode pegar o caule, o tronco de uma videira para utilizar para nada. O profeta Ezequiel disse que ela não pode pegar dela e se fazer alguma obra, algum objeto pendurar. Não tem como. Você pode pegar árvores, troncos de carvalho, você pode pegar troncos de cedro e fazer vários objetos. Mas você não pode fazer nenhum objeto do tronco da videira. Ele é um tronco imprestável para outra coisa. Ele só serve para uma coisa, para levar a seiva para os ramos, para que os ramos produzam fruto. Fora isto, ele só serve para fogo. Ele pega fogo muito bem, mas ele não faz nenhum material muito bem. Nada, absolutamente nada. Os irmãos conhecem pé de uva, e não se pode fazer absolutamente nada de um caule de um pé de uva. Mas o seu fruto é muito doce, o seu fruto é muito saboroso. Então, o que Deus quer mostrar aqui em primeiro lugar é exatamente a fragilidade do homem, que o homem não tem glória. Nós não temos glória em absolutamente nada. Quando Deus escolheu Israel, Deus não escolheu Israel porque ele era melhor entre as nações. Deus não escolheu Israel porque era um povo numeroso. Ele diz isso em Deuteronômio. Deus, quando escolheu Israel, a Bíblia diz que ele escolheu porque ele amou aos seus pais, que era Abraão, Isaque e Jacó, e com eles fez uma aliança, e Deus não volta atrás da sua palavra. Não foi por causa do povo de Israel. Deus estabeleceu Israel como uma videira excelente por causa da promessa que ele havia feito a Abraão, o seu amigo. Então, Israel não tinha do que se gloriar. E a questão é justamente esta: nós que estamos ligados diretamente a Jesus, nós não temos do que nos gloriar. A igreja não pode se gloriar de ser um povo eleito. A Bíblia diz, aqui no profeta Jeremias, ela diz que aquele que for se gloriar, capítulo 9, verso 24, ele diz assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, o homem não deve se gloriar em absolutamente nada. Olha o verso 23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Quando se fala de sábio, homem sábio, você lembra de quem? Salomão. Ele não podia se gloriar em sua sabedoria, porque você viu o que aconteceu com Salomão. Quando diz aqui o homem forte, você lembra de quem? Sansão. Sansão não podia se gloriar em sua força. Veja o que a força dele fez com ele. E quando fala do homem rico, você lembra do rico da parábola, você lembra da história do rico e Lázaro, você lembra de pessoas ricas que o Novo Testamento faz referência, e estas pessoas se gloriavam nas suas riquezas, porém estas riquezas significaram a sua calamidade. Então, estas coisas ninguém deve se gloriar, que são as três coisas mais desejadas do homem: sabedoria, força e riqueza. Mas a palavra diz: o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Ou seja, não é saber quem é Deus. Conhecer na Bíblia é relação íntima. Fala que conhecer é uma relação com Ele, com o Senhor, e saber que eu sou o Senhor. Este nome Senhor aqui no hebraico é o nome da aliança, é o nome que Deus revelou a Moisés, e dizendo: eu sou o que sou. Este é o nome Yahvé, este é o nome Senhor, é o nome com o qual nós temos um relacionamento. Aqui não está falando do nome Deus, Elohim, que é um nome genérico. Aqui está falando do nome verdadeiro do Senhor. Yahvé é o nome do Deus da aliança, ou seja, você ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor. Isto é que está a glória do crente. Então, em primeiro lugar, nós não devemos nos gloriar, ou Israel não podia se gloriar de ser uma videira, porque o seu caule não tinha utilidade para absolutamente nada, para fazer nada que pudesse gloriar a videira. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós também somos como um vaso, porém o vaso de barro. Mas o que há dentro de nós é um tesouro incomparável. Este tesouro, ele não é nosso, ele não nos pertence. Deus colocou este tesouro dentro de nós. Nós continuamos sendo inúteis, continuamos sendo de barro, nós continuamos sendo sem valor, nada se pode fazer de nós. Mas Deus guardou dentro de nós o Evangelho. Deus guardou dentro de nós o poder do seu Espírito, para que quando nós preguemos as pessoas se convertam. Por isso, muitas vezes as pessoas dizem assim: olha, irmãos, nós devemos nos revestir do poder para pregar o Evangelho. Mas a palavra do Senhor diz que o Evangelho é que é o poder. O Evangelho é o que existe dentro de nós, que é o Evangelho, é que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem muita gente que vai orar, vai jejuar, vai fazer um monte de coisa para pregar o Evangelho, mas na hora que ele abre a boca, ele não prega o Evangelho, ele fala outra coisa. Ele pressupõe que é o Evangelho, ele assume que é o Evangelho, mas não é. Então não há poder, não adiantou orar, jejuar, não adiantou ir para monte, não adiantou fazer absolutamente nada, porque não é o evangelista que tem poder para converter as pessoas, mas é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, diz o apóstolo Paulo em Romanos 1,16. Então, quando nós entendemos a questão da videira, que Deus está falando aqui através de Ezequiel, nós nos humilhamos. A segunda coisa que esta videira fala, ou que esse texto nos mostra, é que existe uma coisa para que esta videira serve. Ela serve para o fogo, caso ela não dê fruto. Ela serve muito bem para o fogo. E Deus diz através do profeta que se as extremidades pegam fogo, o meio também vai ficar queimado. Não há nenhuma parte daquela pessoa que não frutifica em Cristo que Deus aproveite. Não há nenhuma parte. Tem pessoas que dizem assim: não, mas eu não frutifico, mas de alguma coisa de mim Deus vai aproveitar. Nada. Totalmente para o fogo. Jesus Cristo falou isto em João 15, quando ele diz que todo ramo que está em mim e não dá fruto, o Pai corta e depois tira, lança no fogo e queima e arde. Esta é uma expressão que nós precisamos nos atentar para ela. E quando nós falamos acerca da inutilidade de uma videira que não produz fruto ou que produz uvas bravas, Deus já tinha falado desta inutilidade. Deus está dizendo o que é exatamente que faz uma videira não produzir fruto. Deus diz, através do Salmo, através de Isaías, Jeremias, ele diz: as vossas iniquidades. E aqui em Ezequiel também, verso 8 diz: porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Então o pecado é que faz com que nós não frutifiquemos na videira diante de Deus. Nós precisamos, lá em Jeremias falou: ainda que você lave com salitre e potassa, sabão, você pode lavar, você pode fazer o que quiser, a iniquidade não vai sair de você. A única coisa que pode livrar a gente da iniquidade, do pecado, dessa improdutividade, de sermos infrutíferos no reino de Deus, a única coisa que pode nos limpar é o sangue de Cristo Jesus. E a terceira coisa que esta videira aponta é para Cristo. Você pode então sair de Ezequiel 15 e ir para João 15, porque em João 15 Jesus Cristo ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Esse texto no original grego ele está Jesus dizendo assim: eu sou a videira, a verdadeira. Jesus Cristo ele usa um artigo definido para este adjetivo aqui, verdadeira, né? Primeiro ele usa o artigo para a palavra videira, que no grego é ampelos, e ele usa o artigo definido: eu sou ampelos, ou seja, eu sou a videira. Só que daí ele usa outro artigo para esse adjetivo verdadeira. Ele fala a verdadeira. Na nossa Bíblia não tem. Na nossa Bíblia só está assim: eu sou a videira verdadeira. No grego, eu sou a videira, a verdadeira.
Jesus está fazendo uma referência ou um contraste dele com Israel. Jesus Cristo está dizendo para o povo, para os seus discípulos, que eles muito bem conheciam a história de Israel e como ele foi comparado com a videira no Salmo, em Isaías, Salmo 80, Isaías 5, Jeremias 2 e Ezequiel 15. Jesus está lembrando aos seus discípulos de algo que eles já conheciam. E os discípulos podiam perguntar, mas Senhor, a videira não é Israel? Então Jesus está dizendo, eu sou a verdadeira. Eu sou a videira que de fato ela leva vida para que os ramos produzam fruto. Agora quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa muito especial em João 15. Jesus ele diz que todo ramo estando nele e não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Jesus Cristo está dizendo, queridos, que ele é o caule desta videira e nós, a igreja, somos os ramos. Observe uma coisa maravilhosa. Veja que Israel era a videira inteira. Jesus Cristo ele não quer ser a videira inteira. Jesus Cristo ele quer ser só o caule. Jesus Cristo ele quer ser só o tronco da videira. E ele quer que sua igreja seja os ramos. Isso é um privilégio. Isto é um privilégio. O apóstolo Paulo ele entendeu isto quando ele escreve em Efésios, na sua carta aos Efésios, capítulo 1, ele escreve o verso 22 e 23, dizendo assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, ou seja, Deus, colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e para ser o cabeça, Jesus, sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja, a qual, veja bem, a igreja é o seu corpo, plenitude, ou seja, complemento. Os irmãos estão pegando palavra por palavra? A igreja é o complemento daquele, que é Jesus, que a tudo enche em todas as coisas. Veja, Jesus enche todas as coisas, mas a igreja completa Jesus. Os irmãos sabiam disso? Jesus Cristo não precisa de ninguém completá-lo, mas ele não quis ser completo sem sua igreja. Jesus não precisa, porque o texto está dizendo que ele completa todas as coisas, porém, ele não quis ser a videira inteira, ele quis ser só o caule. A sua igreja, ele falou, minha igreja são os ramos. Olha o privilégio, meus irmãos. Jesus Cristo, quando ele se tornou um de nós, ele se tornou um caule da videira, algo que, olha assim, é inútil. Jesus Cristo se humilhou, Jesus Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele foi humilhado até na sepultura. Ele se tornou um caule de uma videira. Mas ele está dizendo em João 15 que todo aquele que estiver nele e Cristo nele, esse vai dar muito fruto. E ele diz, todo o que der fruto eu vou limpar. E ele limpa de que maneira? Pela palavra. Verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então não há crente fora de Jesus. Não há. Não existe crente que possa ser frutífero se ele não estiver ligado em Cristo. E eu vou dizer, também não existe nenhuma videira com um ramo só. Um caule só sim, que é Jesus, mas um ramo só não existe. Não existe nenhuma videira que tenha apenas um ramo. Uma videira tem vários ramos. Sabe o que isso quer dizer? Que você não pode ser crente sozinho. Você não pode ser crente em casa. Você não pode ser crente sem a comunhão dos santos. Porque nós, irmãos, somos comparados com estes galhos. E a Bíblia já disse aqui, Jesus falou que aquele que não der o fruto será cortado. Obviamente que as pessoas vão me perguntar, ou perguntar para o texto, o que é este fruto? Porém, nós já ouvimos muitas pregações dizendo por aí que fruto é você ganhar almas. Mas isso não é verdade. Não é o que está no texto. O texto, ele não fala nada sobre ganhar almas. Se você for lendo, você vai continuar, verso 5. Eu sou a videira, Jesus diz, vós os ramos, que é a igreja. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto.
sempre no singular. Fruto aqui não aparece no plural. Porque sem mim nada podeis fazer. E ele continua: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, como ele havia dito, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, agora veja, e as minhas palavras, ou seja, que vos limpam, do verso 3, permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, se o fruto aqui é ganhar almas, tudo que você pedir, então ao Pai, o Pai vai te dar. Ó Senhor, eu ganho almas, tá? Tudo que eu pedir, o Senhor tem que me dar, porque está escrito aqui. Não. Diz ainda no verso 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Deus é glorificado quando você ganha alma, e assim vos tornareis meus discípulos. Você só se torna discípulo de Jesus quando você ganha alma? Agora veja o que é o fruto no verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Este é o fruto. Gálatas 5:22, Paulo diz, mas o fruto do Espírito é amor. Eis aí o que é o fruto. Jesus está dizendo que isto é o fruto. Ele diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. 11, tenho-vos dito estas coisas para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Que diz lá em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é alegria, é amor, alegria, paz. E você vai ver lá em João 14 também, 27, Jesus Cristo ele fala assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha o fruto do Espírito. Tudo que Jesus está falando aqui é sobre o fruto. Agora olha o 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Pronto, este é o fruto que Jesus está falando. Dê muito fruto. E este amor não é aquele amor filantrópico, que você olha para uma pessoa necessitada, fica com dó e dá uma moeda para ela. Não confunda. Este amor não é o amor eros, o amor erótico que o marido tem pela sua esposa e vice-versa. Este amor não é o amor de pai para filho e nem vice-versa. Este amor não é o amor que temos com pessoas com quem temos afinidade. Não. Jesus Cristo está dizendo que este amor é o amor que transcende. O apóstolo Paulo, ele explica um pouco para você entender o que é este amor. Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda inimigos de Deus. E Paulo diz, se ele morreu por nós quando nós éramos inimigos, imagina agora que nós fomos alcançados. Nós seremos salvos da ira de Deus por causa dele. Este é o fruto do Espírito que o Senhor quer dar. Jesus Cristo, irmãos, veja, ele nunca disse assim, o mundo vai conhecer que o Pai me enviou, porque o mundo olha para mim e vê que eu amo. Jesus disse isto? Não. O que ele disse, na realidade? O que Jesus disse voltando aqui no capítulo 13 de João, no 35, ele diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus, ele sempre diz que ele será conhecido como a videira quando os ramos derem o fruto, que é o fruto do Espírito, que é o amor. As pessoas só vão conhecer Jesus através do ramo, mas só poderá conhecer o ramo através do fruto. Em outras palavras, o mundo só pode conhecer Jesus através da igreja, mas só pode conhecer a igreja através do amor. Meus irmãos, preste atenção nisto. Uma reunião de pessoas, como está hoje aqui à noite, não significa amor. Uma reunião de pessoas ouvindo a palavra de Deus não significa amor para que o mundo olhe e veja e diga, isto aqui sim é uma videira, é um povo de Deus. Não, de forma nenhuma. O que pode realmente mostrar para o mundo que a igreja ama uns aos outros é quando nós, irmãos, não damos a nossa própria vida por preciosa.
quando nós consideramos uns aos outros superiores a nós mesmos, quando nós, como diz o apóstolo João, o verdadeiro amor é este, 1 João 3,16, que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É assim que o mundo vai conhecer. Como eu disse em uma outra mensagem, São Lourenço, quando estava morrendo, torturado pelo amor de Cristo e do Evangelho, colocaram ele sobre uma grelha, como um churrasco, e assaram ele de um lado. E então ele virou para os carrascos e disse: olha, eu acho que esse lado já está bom, pode me virar. Estes homens não tinham sua vida por preciosa, eles amavam a Jesus, mas amavam os seus irmãos, e mais que isso, amavam os seus opressores. Eles amavam aquelas pessoas. Ontem nós ouvimos a mensagem do irmão Euclides sobre Estevão. Quando ele morria, ele dizia: Senhor, não imputes este pecado para esses homens que estão me apedrejando. Uma pessoa faz um mal assim para nós, fala de nós 1 centímetro, a gente vai orar e fala: ó Deus, entrega em tua mão para o Senhor vingar. Estevão estava morrendo a pedras, e não é pedrinha não, meu irmão, de pegar essas pedrinhas de construção e eu te mato, tá? Não é isso não, era caçapa de pedra assim, ó, que quebrava ossos, a primeira pedrada já furava o crânio e sangrava, as outras era só para terminar de quebrar e enterrar nas próprias pedras que atirava. E Estevão dizia: Senhor, não imputa esses pecados para esses homens aí não. Por quê? Ele não estava, irmãos, ele não estava fora de Jesus, ele estava em Cristo. Quem está em Cristo e Cristo nele, ele dá fruto. E o fruto é este, é o amor. Como o Pai me amou, também vos amei, permaneçam no meu amor. Como eu vos amei, amem também uns aos outros. E como é que foi que Jesus nos amou? Ele explica no verso 13, ele fala: olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos amigos. Este é o amor de Cristo Jesus. Então, esta videira que era Israel, ela apenas era um apontamento para a verdadeira videira, que é Cristo Jesus. Só que Jesus não quis ser uma videira sozinho. Ele quis ser apenas o que transmite a vida, para que os ramos que somos nós é que deem o fruto. As pessoas podiam muito bem olhar para Jesus e falar: nossa, como é lindo, como é maravilhoso esse Jesus, que fruto maravilhoso ele dá. Mas Jesus quer que olhem para nós. Jesus quer que olhem para os galhos. É nos galhos que se vai ver o fruto. É nos galhos. Não é no tronco. Não é jabuticaba, não é cacau que dá fruto no tronco. É uva, que o caule não dá nada, mas que os seus ramos se alimentam da sua seiva e produzem frutos agradáveis a Deus. E os frutos que nós temos que produzir, meus irmãos, a Bíblia diz que é o fruto do Espírito, que é o amor. O primeiro fruto, óbvio, é o do arrependimento, não é? João Batista, quando pregava, ele dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Outro fruto que o crente produz, do fruto do Espírito, é o fruto de justiça. Hebreus diz que, Hebreus 12:11, fala que quando nós somos corrigidos, não parece motivo de alegria, mas de tristeza, mas depois produz frutos de justiça naqueles que são repreendidos. Quando nós somos trabalhados em repreensão pela palavra do Senhor, amanhã ou depois nós vemos frutos de justiça em nós. E também o próprio autor aos Hebreus, capítulo 12, e o versículo 13, 15, ele diz que nós devemos oferecer a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. Então, o fruto da confissão. Você confessa o nome de Jesus? Você confessou o nome de Jesus como Senhor de sua vida? Amém? Você confessou um dia? Então, por que você está desistindo? O texto diz que é sacrifício de louvor daqueles que confessaram o seu nome. Por que está desistindo? Você sabe, louvar quando está tudo bem é muito bom, muito fácil. Mas a Bíblia chama o louvor ali de sacrifício. Sacrifício é algo difícil.
E o que nós temos visto hoje são crentes que no momento de dar o sacrifício como louvor ao Senhor, eles não oferecem o sacrifício, eles desistem. Mas se há fruto nos lábios de quem confessou Jesus como Senhor, ele não vai se importar. Esteja tudo bem, ele louva. Esteja tudo mal, ele louva. Então esta é a mensagem do Senhor aqui para nós. A igreja tem o privilégio de ser os ramos da verdadeira videira. E o fruto que Deus quer é o amor. O fruto que Deus quer de nós é o amor. E quando nós nos amarmos como Jesus nos amou, o mundo conhecerá que Ele foi enviado do Pai. O mundo conhecerá que, de fato, a igreja, sim, representa fielmente o seu Senhor, porque eles não têm sua própria vida por preciosa. Característica dos homens dos últimos dias é egoísmo, não é? Paulo não diz isso, 2 Timóteo 3? Nos últimos dias os homens serão o quê? Egoístas, amantes de si mesmos. Pessoas que amam a si mesmos. Mas não a igreja. As pessoas acham estranho porque está fora de moda amar o próximo. E quando se diz amar o próximo na nossa sociedade, os irmãos sabem o que é? É ver uma pessoa lá descalça. Eu tenho um chinelo usado lá em casa, eu vou te dar. Aí dá aquele chinelo e sai tudo. Nossa, como eu fiz uma obra de amor. Que caridoso que eu sou. Acho que os céus tinham que me aplaudir. Não é? Aí nós achamos que somos amorosos. Não. Jesus está dizendo assim, o amor é como eu vos amei. E como é que Ele nos amou? Dando sua vida por nós. E nós damos a nossa vida uns pelos outros. Quando o nosso irmão precisa de nós, nós damos 5 minutinhos para ele. Nós oramos com ele. Nós vamos lá na casa dele. Ou nós só ficamos, não, tem que vir até a mim, tem que vir. A Bíblia nunca diz que o crente é aquele que fica, vem me ver, vem ficar orar comigo, vem me visitar. Vem. O crente nunca é passivo. A Bíblia diz que o crente sempre faz. Ele sempre vai lá fazer. Obviamente que você vai receber, porque se tem um fazendo, você vai receber. Agora, a obrigação é fazer. A obrigação é atividade. A obrigação é nós darmos isto. A Bíblia não diz que é para receber. Atos 20, 35, o apóstolo Paulo recebeu o ensino de Jesus, que ele diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque o mandamento, pode ler, irmãos, pode ler, Novo Testamento, as cartas de Paulo, tudinho. Pode ler, e você vai ver sempre que todos os mandamentos do apóstolo é para que você faça, não é para que você receba. Não tem nenhum mandamento. Irmão, fica em casa que você vai receber a bênção, os irmãos vão lá visitar e orar por você. Não existe isso na Bíblia. O que existe na Bíblia é sai de sua casa e vai orar pelo seu irmão. Isso existe. Sai do seu conforto e vai atrás dele. Isso existe. Por isso eu não concordo com um crente que reclama. Que fica, ninguém veio me ver. Você foi ver os outros? Essa é a questão. Ninguém veio atrás de mim, mas você está indo atrás dos outros? Essa é a questão. Nós somos ativos. Não estamos aqui para receber, estamos aqui para dar. Isto é amor, porque Jesus saiu da glória dele. Ele saiu do céu. Ele deixou sua glória. Ele se fez carne, ele se humilhou. Ele veio para dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu. Amém? Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra esta noite. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.